Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje é médica, cirurgiã do aparelho digestivo, professora e pesquisadora. Ela atua no Serviço de Transplantes Abdominais do Hospital das Clínicas e preside a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO. No episódio de hoje, vamos falar sobre saúde digestiva, transplantes, doação de órgãos, o papel da suplementação nutricional e os impactos da atividade física na medicina e na vida. Com vocês, doutora Luciana Haddad. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é médica, professora e presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. O nome dela, doutora Luciana Haddad. Falei certinho? Perfeito, obrigada. Tudo bom, minha querida? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Quero aprender muito com você sobre transplante, sobre órgãos, sobre fila de transplante, mas quero aprender também sobre esporte, porque Ótimo. eu soube que a senhora é uma triatleta, já correu não sei quantos Ironman. Como que consegue? Vai dar dica pra gente? Muitas. Essa é a minha missão hoje. E tem fazer todo mundo influência se boa, movimentar. né? Na saúde como um todo. Exatamente. E aí você vai contar isso pra gente. Exatamente. O Vamos nosso lá. episódio hoje é patrocinado pela Vita, que é uma marca de suplementos muito comprometida com a longevidade. E eu queria te fazer uma pergunta sobre ômega 3. Você usa? Tem uma opinião? Conta pra gente, Lu. Eu uso já há algum tempo e acho que a gente pode pensar no ômega 3 num conceito que eu gosto muito de falar sobre suplementação, que é quando a gente faz uma análise pesando o risco-benefício, uma matriz de risco-benefício. Sim. Pensando naqueles suplementos que tem ou não benefício, e aí eu sou muito da ciência, né? Meu background é todo uma formação científica de pesquisadora, inclusive sou ainda pesquisadora lá da USP. Então, a gente olha as evidências do que funciona ou não funciona, porque a gente tem hoje muita suplementação disponível no mercado. Ômega 3 é um dos que tem maior número de evidências e de estudos na literatura. É um suplemento muito bem estudado. E hoje a gente tem algumas evidências mais precisas para algumas indicações e algumas evidências mais fracas para outras indicações. Quando a gente olha genericamente, a gente olha que o ômega 3 teria indicações para muitas coisas, né? Questões cerebrais, de saúde do coração e inflamação e muitas outras. Até ocular também, Também. né? Então, para algumas a gente tem uma evidência mais alta, para outras evidência mais baixa. Aqui a gente está falando então de benefício. Exatamente. Do outro lado, a gente tem que olhar risco. Risco tem alguma chance disso te fazer mal? Esse é o primeiro ponto. Tem algum risco de prejuízo? Que no caso do ômega 3, muito pouco. Tem casos de arritmia descritos para idosos e esse evento é muito pouco frequente, em doses muito altas. Muito altas, exatamente. Quando eu penso nessa matriz, eu considero também a individualidade da indicação, porque nem todo suplemento beneficia todo mundo. Exatamente. E se é um suplemento para o qual a gente busca corrigir os níveis ou ter um benefício com nível suprafisiológico. Do lado do prejuízo, do risco, eu coloco o risco financeiro. Então, vale o investimento para o benefício que você vai obter? Então, no caso do ômega 3, eu considero que ele tem um excelente custo-benefício e nessa matriz ele faz sentido para muita gente. Por quê? Porque a chance da gente não atingir níveis fisiológicos com a dieta é muito alto. Por quê? Porque o ômega 3 está disponível em peixe, de água profunda, que tem uma gordura. Que não é tanto a nossa praia Não é muito aqui. a nossa dieta no Exatamente. Brasil. É difícil consumir salmão. Quem consome salmão 2, 3 vezes por semana não é frequente essa alimentação para a nossa população. Então, eu considero que é possível que frequentemente a gente tenha deficiência. E a gente
já tem um exame que não é muito disponível para dosar ômega 3 sericamente, mas é super pouco disponível. Alguns laboratórios no Brasil já começaram a oferecer. Mas é difícil dosar para a maior parte da população. Então, a gente não sabe se a gente está deficiente ou não. Então, considerando, a gente não sabe se a gente tem ou não a deficiência e que a nossa alimentação pouco provável que entregue a necessidade. Que a gente tem. E que é um benefício já bastante comprovado pela literatura. Então, acho que para a maior parte da população, considerando essa questão também econômica, vale a pena investir se você puder. Então... É interessante, assim, porque eu já tomo uns 5 anos, mais ou menos, e eu me sinto bem. É engraçado que você fala assim, tem um efeito cardiovascular, tem um efeito cerebral, tem um efeito ocular, anti-inflamatório. O que eu sinto basicamente, e isso é uma lógica minha, que se faz bem para o coração, faz bem para qualquer órgão. Aí tem que ter os estudos, Sim. mas porque melhora a vascularização. Sim. E uma melhor vascularização acaba fazendo bem, né? Hoje a gente tem aqui o 3T, né? O ômega 3T, que é triglicerídeo, que melhora muito a absorção. E a gente sempre fala, não deixa de tomar nas principais refeições. Exato. O ideal é almoço, porque facilita bastante essa absorção e a gente junta tudo, né? Porque não adianta você tomar. E outra coisa, dá preferência a marcas que a gente tem a certificação da substância. Isso porque é tem importante. gente que fala assim, eu tomo. Aí você vai ver, tem subdose de EPA, tem subdose de DHA, e a pessoa toma e a dose ideal são 2 cápsulas por dia. Essa questão do investimento financeiro, muitas vezes a pessoa acha que está fazendo uma economia e, na verdade, se ela está usando subdose, ela não tem o efeito que é o esperado que a gente encontra nos estudos. Então, uma indicação muito precisa hoje, a maior parte dos guidelines indicam, é para quem tem um fator de risco cardiovascular. Então, se a pessoa já tem um antecedente familiar, ou ela é obesa, ou tem diabetes, hipertensão. Então, se ela tem um fator de risco cardiovascular, ou tem triglicéridos, triglicéridos aumentados, ou dislipidemia, essa é uma indicação muito categórica. Mas a pessoa tem que tomar a dose certa e um produto de qualidade. Porque senão ela está, aí sim, jogando dinheiro fora. Tem que ver se está certificado, né? Então, o IFOS, porque dá uma certificação de pureza, de que a substância tem procedência. Para todo suplemento, assim, ficar muito atento. Eu falo muito isso no canal. Ficar atento para a dose correta, porque muitas vezes... não é só uma cápsula, a pessoa entende que mas na verdade se ela olhar direitinho a bula, tá escrito, são 2, às vezes 3, então ela tem que ficar atenta. Aquela dose tá ali por algum motivo. Por algum motivo, né? Exato. Bru, vamos lá, meu querido. Exatamente. Para quem tá vendo nosso episódio hoje? Bia, todo mundo que tá vendo no Pod People agora, tem o nosso QR Code, botando a câmera do celular, vai lá pro site da Vita e a gente fala também que quem tá escutando pelo Spotify não tá vendo a gente fala que Vita com H, porque pode confundir um pouco, né? VHITA. Isso aí. E o nosso cupom PODPeople para usar lá no site da Vita, vita.com.br, Vita com H, VHITA.com.br. Isso mesmo. Boa. Querida, vamos lá. Queria que você contasse um pouquinho da sua vida, desde a escolha de medicina até a presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e também a triatleta. Como é que foi isso tudo aí? Uma coisa foi vindo na frente da outra, foi misturando. Ainda é mãe de 2 filhos que praticam esporte com você, que eu andei vasculhando a sua vida. Verdade. Eu falo que minha vida, eu tenho umas 5 vidas, mas... É engraçado que algumas coisas são muito planejadas e outras completamente despretensiosas. E a medicina foi planejada. Eu acho que meus pais são médicos. Desde pequeno eu queria ser médica, apesar de ter 3 irmãos não médicos. Mas eu me decidi muito precocemente pela medicina, nunca pensei em outra profissão. E acabei entrando na faculdade com 15 anos, muito jovem. Nossa, você me bateu. Então, eu tive essa antecipação, porque eu tinha uma ansiedade que hoje me arrependo profundamente. Devia ter ido viajar, feito outras coisas, mas ok, foi o que aconteceu. Devia ter amadurecido então, um pouquinho eu tenho mais. sorte de estar formada há muito tempo e conseguir fazer muitas coisas na minha carreira antes da idade e que permitiu, inclusive, que essas mudanças fossem possíveis.
Eu me formei em medicina, fui para a USP fazer cirurgia geral, fiz cirurgia digestiva, fui morar na França já para fazer uma especialização em fígado. Você é uma daquelas mulheres mais raras que vão para cirurgia. Sim, na época era muito raro, hoje não é mais. Está mais comum, né? Hoje na nossa residência já é 50%. Na época eu era a única mulher do ano de baixo, do ano de cima, eu fui solitária. Na cirurgia digestiva eu era a única, e pro bem e pro mal. Mas mais pro mal, viu? Porque foram tempos difíceis. Mas hoje não, ainda bem. E depois que eu morei na França, lá eu já comecei a trabalhar com transplante. Mas você foi para a França para estudar? Fazer o fellow, já era... Fazer o fellow. Depois dos 4 anos de residência, eu fiz 2 anos lá, já de especialização em cirurgia hepatobiliopancreática e transplante de fígado. Voltei, eu já estava no doutorado, então comecei a carreira acadêmica muito cedo. Eu gostava muito de pesquisa, desde a faculdade. Então, fiz aquela iniciação desde PIBIC, CNPq, FAPESP, fiz iniciação dos 4 anos últimos da faculdade. Então, eu gostava muito de pesquisa, já voltei no doutorado. E nessa época que eu voltei da França, que eu comecei a praticar atividade física. Mas por um instinto, Não, uma necessidade? Por uma necessidade mundana, que eu queria emagrecer. Tá. Adorei, tá. Exato. Foi então, o seu meu gatilho foi porque na França eu engordei. Comendo muito pão, chocolate, croissant. Só os franceses inverno, é que não engordam. Casaco, só eles que não engordam porque eles comem pouco. O brasileiro chega lá, é tão bom, come muito. Exatamente. E eu errei a dose e acabei voltando um pouco acima do meu peso. Eu nunca tinha tido problema com peso, mas eu voltei realmente acima do meu peso. Todas as roupas de verão que tinham ficado no Brasil não me serviam. Já não davam mais. E aquilo me deu um desespero. Eu falei, preciso fazer alguma coisa e preciso de algo que seja prático, que me emagreça rapidamente. E eu comecei a caminhar na esteira e ali eu comecei a tentar correr e colocar uns desafios pessoais, tipo, quero correr 1 minuto, 2 minutos. Quando eu conseguir correr 10 minutos na esteira, eu vou pra rua. E quando eu consegui correr 20 minutos na rua, me inscrevi numa prova. E esses desafios que eu fui colocando a mim mesma me motivaram. E aos poucos, a motivação do emagrecimento deixou de ser aquela. Você já tinha até emagrecido, mas você queria continuar correndo. E aí eu comecei a querer melhorar meu tempo, ficar mais rápida. E eu já estava fazendo umas provinhas. E isso entrou na minha vida num lugar muito especial. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Porque hoje faz parte, inclusive, de muito do que eu faço, que é o esporte e como esse esporte transformou minha vida em vários sentidos. Nessa fase, eu tive meus filhos. Então, foi quando eu engravidei, tive meus filhos. E tudo muito perto. Meus 2 filhos têm uma diferença de 1 ano e meio. Então, foi meio rápido. Eu ali fazendo minha primeira meia maratona. Quando meu filho nasceu, eu me inscrevi para minha primeira maratona. E aí eu resolvi fazer um pós-doc, porque a vida estava muito maluca. Para agitar um pouquinho mais, né? Exato. Tava monótono. Mas eu até então trabalhava numa equipe privada de cirurgia pancreática, tinha uma rotina muito puxada como cirurgiã, trabalhando no hospital público e privado, e com deslocamento. Eu optei então para ficar só na universidade, em dedicação exclusiva. Então, desde que meu segundo filho nasceu, eu fiquei só na USP. E aí, eu fui mais para a área de pesquisa, fui fazer um pós-doc. Você largou um pouco eu larguei o consultório. O centro cirúrgico, assim, Exato. Também, porque é muito pesado, porque né? Meus filhos eram pequenos, os 2 foram prematuros. E eu queria muito estar presente. Eu queria estar presente nos finais de semana, ter um horário. Eu nunca parei de trabalhar, mas eu queria essa rotina na vida deles. Vê-los crescer. Que era incompatível com, principalmente, o transplante hepático, que acontece na madrugada, no final de semana, não tem hora. É a hora que chega um fígado, você é obrigada. E eu tinha muito essa certeza de que eu não poderia estar no centro cirúrgico preocupada com o tempo. Isso acho que é muito negativo para quem está em campo. Não, impossível. Você tem que estar focado totalmente no ali. que você está fazendo e esquecer que existe qualquer outra coisa. E até o nascimento dos meus filhos, isso era muito bom, muito prazeroso. Eu, ali dentro, tinha uma alegria e um prazer enorme e não me preocupava com mais nada. Eu não tinha aquela sensação, tô perdendo uma festa, tô perdendo... Não, porque aquilo era... Não olhava nem o relógio, não era flow, aquele era tempo flow, que tá tudo direitinho, tá exato, fluindo, que você não tem noção de tempo. Quando minha filha nasceu, eu percebi, e eu achava que eu ia continuar sem nenhum menor problema. Até ela nascer, e eu entendi que aquela angústia jamais ia passar, do tipo, eu preciso estar com ela, saber o que tá acontecendo, e eu falei, como que eu vou fazer? E aí foi o primeiro momento não planejado da minha vida, onde eu tive que começar a me reinventar. Tipo assim, vou ter que porque até então tava tudo certinho. Vou fazer cirurgia, vou pra França, vou fazer o doutorado. E eu tinha o planejamento de ter filhos. Eu nunca pensei em não ter filhos.
foi planejado, mas eu achava que ia dar tudo certo. Eu falei, bom, agora então vou fazer um pós-doc, que não é frequente na carreira cirúrgica. Ninguém fazia pós-doc na época, mas eu falei, eu vou fazer um pós-doc porque eu gosto muito de pesquisa e eu já me encaixo aqui no laboratório e vou criando minha linha, porque eu já queria virar orientadora da pós-graduação. E aí eu prestei um concurso para ficar dedicação exclusiva na USP, que também era uma opção boa para mim, com horário fixo, e é onde eu tô até hoje. Gosto, adoro. Isso me abriu muitas portas. O meu pós-doc, que acabou sendo em avaliação econômica em saúde. Avaliação econômica em saúde. Exato. Do tipo, o que a gente faz na saúde que pode reverter em como é que se diz? Em uma economia real ao sistema. Exato. É isso? A gente chama essa grande área de avaliação de tecnologia em saúde. E a avaliação de tecnologia em saúde não é de tecnologia exclusivamente. É medicamento, equipamento e procedimento. Então, tudo de novo na medicina passa por uma avaliação de tecnologia em saúde no mundo. Em qualquer país, isso pra é ver obrigatório. Se vale a pena. Exato. E o Brasil começou já em 2012, com uma lei que criou a Conitec, a ter essa obrigatoriedade para incluir no SUS e hoje também na saúde suplementar, na ANS, esses processos. Então, eu tive a sorte de fazer um pós-doc no momento em que isso estava crescendo. Nascendo aqui. Então, eu falo que eu sou velha da avaliação econômica. Então, hoje a minha linha de pesquisa principal, todos os meus alunos fazem projetos em avaliação econômica. Eu gosto, trabalho muito com isso, me abriu diversas portas. E um universo completamente diferente do que eu fazia. Fora até... Eu comecei fazendo avaliação econômica em transplantes, que era o meu pós-doc. Então, eu conectei as duas áreas, mas hoje eu já faço para qualquer outra coisa. E foi interessante. Que torna também você poder fazer uma consultoria, se é viável, se vai valer a pena investir assim naquela tecnologia, exato. Se dá resultado. A gente faz muito para medicamento. Eu tenho um grupo de pesquisa que trabalha comigo, a gente faz muito para medicamento, que é o maior interesse da indústria, etc. E às vezes equipamento, procedimento. A gente trabalha também com o Ministério da Saúde. Hoje meu grupo atua muito como uma consultoria para o Ministério da Saúde. Exato. Perfeito. Para as demandas internas. E é muito legal trabalhar com o Ministério, porque é saúde pública. A gente fez alguns projetos. Vê a mudança na ponta. Exato. Né? É muito legal mesmo. E isso foi algo que não fazia parte do meu plano de carreira que eu tinha lá desde a adolescência, super controladora e tal. E você vê, foi uma mudança de vida muito interessante que veio por conta da maternidade. E... Você achou que a ocitocina não ia mexer com a sua mente? Mexeu muito. Mexeu que bom. Muito. Que bom. Mas eu continuei sempre trabalhando no transplante, então o que me levou até a presidência da BTO agora, nesses últimos 2 anos que eu sou atual presidente, porque eu fiquei no transplante, sou da disciplina de transplantes de órgãos abdominais lá, então eu atendo os pacientes em lista e cuido dos pacientes que estão internados para transplante. No preparo, né? Exato. E no pós, né? A nossa enfermaria faz o pré, o pós e tem o acompanhamento desses pacientes. E isso tem muito protocolo, muito, né? Muito, porque assim, não adianta o cirurgião fazer uma cirurgia maravilhosa se não tem o pré-operatório e o pós. Sim. Porque eu sempre... as pessoas falam, não, a cirurgia foi um sucesso. Eu falei, calma, tem o pós. Tem o pré e o pós. Tem uma equipe multi-fundamental, que é assim, enfermagem fundamental, fisioterapia, psicólogo. No transplante, a equipe multidisciplinar é fundamental. A gente trabalha também dentro da medicina com anestesista, hepatologista, infectologista. É um time também de multi-especialidades. Mas é muito legal, porque são doentes extremamente graves e que com o procedimento a gente transforma assim, a vida. Dão vida de Exato. volta, né? Então a gente lida com doenças extremamente graves, debilitantes e pessoas em fim de vida, cujo procedimento pode reverter tudo. É como se renascer, né? A gente vê isso todos os dias. Então, é muito prazeroso e acho que todo mundo que trabalha com transplantes carrega essa paixão. Agora, na sociedade, na BTO, eu lido com todos os transplantes de todos os órgãos. Tipos. E eu identifico isso em comum com todos os profissionais que trabalham em transplantes. Porque é uma área muito desafiadora. Não tem horário, a gente corre contra o tempo, em geral, saúde pública, trabalha final de semana, à noite, com doente muito grave. E nem sempre muito bem remunerada essa área, né? Então, as pessoas são muito movidas por essa paixão. Uma cirurgia muito complexa, né? De ver realmente essa transformação palpável, e até relativamente rápido. Lógico, tem aquela fase do pós-transplante, mas
Em geral, um transplantado de fígado, 3 meses pós-transplante, tá outra pessoa. É muito, muito satisfatório, sabe? Para quem deve trabalha. Ser bacana é mesmo. muito. Bacana, é muito. Né? Bru, vamos ver aquelas cartelas, que a gente tem algumas coisas aqui. Aqui, claro, o aparelho gastrointestinal, né? Se a gente precisar, a gente puxa. Passa lá, Bru. Pode passar. Vamos lá. Desnutrição hospitalar atinge pelo menos 30% dos internados no país. É verdade isso? Verdade. 30%? É. Isso no SUS? É. Tá. E você, isso é o pré que você está falando? Exato. Que você tem que... Você não pode levar um paciente desnutrido para fazer um transplante. Isso influencia um transplante, mas influencia uma cirurgia plástica ou uma cirurgia de hérnia. Mas para o transplante, isso Em absoluto. O paciente cirrótico tem uma desnutrição, muitas vezes, gravíssima. Ele é super sarcopênico. Então, esse cuidado, por exemplo, da questão nutricional e de ajuste nutricional para otimizar o resultado é fundamental. Fundamental. Aquela coisa, quando não dá para fazer, vai fazer. Exato. Mas piora o resultado. Piora o resultado. Exatamente. Sem Próxima, dúvida. Bru. Aqui é o quê? Transplante no Brasil. Isso aí, primeiro semestre do ano, 14.352 foram viabilizados pelo SUS em todo o país. O número já é maior, isso foi em 2024, o número já é maior do que 2023, quando foram registrados 13.900 durante o mesmo período. Os órgãos mais doados foram rins, fígado, coração, pâncreas e pulmão. Não me surpreendeu o rim, não, fígado não, me surpreendeu o pâncreas. Pâncreas tem pouca indicação, porque a terapia medicamentosa é bem eficiente para o tratamento do diabetes. Então, é uma indicação muito precisa. Quem indica, em geral, é o endocrinologista para casos refratários ou que tem algum problema do tratamento medicamentoso. Entendi. E, em geral, pacientes que têm já uma doença renal crônica que vai transplantar o rim. E aí faz um transplante pâncreas-rim. E geralmente esse pâncreas já está sobrecarregado por questão do diabetes. Sim, é um diabético já muito complicado. Muito complicado, porque também já desorganizou o rim. Sim, exato. A mesma causa. É a linha final. Isso. A maior parte dos diabéticos vão tratar com medicamento e vão viver a vida toda. Não vão fazer transplante. Por isso que é muito pouco frequente o transplante de pâncreas. São casos gravíssimos de pacientes diabéticos que perderam o rim e o pâncreas. Caramba. Tá. Os rins são os mais comuns mesmo. São. E a córnea, a medula óssea, a gente não chama de órgão, né? A gente chama de tecido. Mas eu achei que a córnea era mais córnea frequente. É o mais frequente de todos. Tá. É que eles separaram por porque... órgãos. Exato, isso. mas a córnea é o mais frequente. Acho que esse dado até foi da coletiva. A gente teve uma coletiva de imprensa antes de ontem com o ministro. Eu participei como presidente da BTO. E a gente bateu o recorde no Brasil do número de transplantes em 2024. Então, foi isso que a coletiva foi anunciar. Mas também falou um pouco do tamanho das filas, que ainda continuam muito grandes. E aquele desafio todo de quem trabalha com transplante. Agora, a gente em relação ao restante do mundo, Lu, como é que a gente tá? A gente é um país de enorme destaque nos transplantes, porque a gente faz muito transplante com qualidade. Então, hoje... fígado e rim, nós somos terceiro ou quarto. Então, sempre tem Estados Unidos, China e Índia e Brasil. Em número absoluto de transplantes. Então, a gente é muito relevante. E a gente tem resultados excelentes. Tem um programa muito sólido. Nosso é o maior programa público do mundo. Isso é super orgulho. Que por não isso vai que o SUS... ter nos Estados Unidos, Exato, não vai ter na China nem na Índia. Exato. Por isso, o SUS carrega muito o transplante como esse exemplo. Assim como o tratamento do HIV. São dois... sistemas, duas bandeiras muito fortes do nosso sistema público, porque oferece o tratamento do começo ao fim pelo SUS. Muito legal. E o nosso problema é que a gente tem ainda uma necessidade muito maior do que a quantidade de transplantes realizados. Então, nós temos muitos pacientes em fila e ainda pacientes falecendo em fila, porque a gente não dá conta da nossa demanda. Então, a gente teria que dobrar o número de transplantes. E é possível isso? É possível, mas não é simples. Isso que eu fico imaginando, porque não é simples para nenhum país. Exato, que nem as pessoas falam assim, tem que aumentar, triplicar o número de cardiologistas, tem que triplicar o número de psiquiatras. Eu falo, gente, não existe país no mundo que vai ter a quantidade correta para atender qualquer população. Exato. Não existe. Né? Isso é uma ilusão. Por isso que a questão da prevenção, da informação... da educação
é tão importante. Você tem que Exato. fazer tudo para prevenir. E as questões são multifatoriais. Mesmo eu pensando em transplantes, se a gente, por exemplo, tratar síndrome metabólica, se a gente tratar o alcoolismo, a gente diminui a indicação de transplante de fígado, de transplante renal. Então, existiria até essa possibilidade de diminuir as indicações se a gente estivesse trabalhando prevenção. Talvez tornasse o sistema muito mais Então, fluido, por né? isso que eu falo que é bem multifatorial, mas pensando mesmo para o paciente que já tem indicação. A gente tem ano a ano aumentado o número de transplantes. Mas não é só o doador em si. A gente precisa muito de mais pessoas doando. Mas a gente precisa de mais de um gente melhor qualificada. Isso, gente qualificada. Para fazer. Exato. Então precisa melhorar a qualidade desde o cuidado com o doador. Então, quem vai identificar esse possível doador? Como é que é o cuidado com o doador? Quem vai entrevistar a família? Como é que esse doador vai ser preparado? Aí a captação, o transporte, toda a logística. Então, é uma cadeia de processos que muita coisa pode dar errado. Exato. E muita coisa tem que dar certo. Então, a gente tem que trabalhar em cada etapa dessa cadeia para que no final a gente tenha um transplante bem sucedido. Mas isso está sendo feito. Obviamente, algumas coisas a gente gostaria que fossem mais rápidas do que são, mas elas estão acontecendo e por isso a gente vai aumentando o número ano a ano. Não, isso aí não tem a dúvida que é um sucesso. Só mesmo o SUS tem potencial para fazer um trabalho desse. Agora, eu fico pensando que a gente sempre vê campanha de doação de órgãos, mas a gente não vê campanhas educacionais que falam assim, olha, os principais órgãos, motivos de transplante de coração, é isso. Verdade. Também dividir com o público. Gente, pelo amor de Deus, se você não quer trocar um coração, você tem que cuidar do colesterol, você tem que fazer uma atividade física. Eu acho que fica muito em cima do tipo assim, precisamos de mais gente doando órgão, mas a gente precisa de mais gente se cuidando. Exato, eu acho que... Agora, eu acho pensando... que o foco do Ministério da Saúde não foca isso, você foca uma etapa só, que é o doador. E como é que a gente faz para não precisar de tantos doadores ou para a gente ter doadores suficientes para servir aqueles que, independente do estilo de vida, caminharam para aquilo? Eu acho que nós, como a BTO, a Sociedade de Transplantes, a gente foca muito na doação, porque a gente já está pensando no nosso processo fim, é o doente que já está em fila, que é quando ele chega para a gente. Provavelmente, essas campanhas deveriam partir. Obviamente, o Ministério cuida de tudo, mas aí, coração, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com o Ministério, o CFM, etc. A questão das doenças renais. E hoje, conhecendo essas diversas sociedades, porque a gente faz ações em conjunto, eu sei que essas campanhas existem, mas algumas talvez não cheguem aonde deveriam, porque, ou são pequenas. Eu vejo muita gente falando, tô esperando. É que nem muita gente, às vezes, eu vi, isso está mudando, mas pacientes que iam para a bariátrica, eles não começavam a não fazer nada porque já iam para a bariátrica. Ou até engordar para chegar no critério do plano de saúde. Você entendeu? Aí você fala assim, você está correndo risco de vida. Exato. Não é infrequente. Essa tática pode ser considerado um suicídio. Exato, E não é incomum, viu? Mas eu acho que as pessoas fazem porque elas não têm a informação do tipo, não faça isso. Porque o seu risco pós-operatório de morte é maior se você pensar assim. Eu acho que é um trabalho lindo, maravilhoso, mas eu acho que a gente precisa de campanhas, tipo assim, e aí, você sabe quais são as causas maiores causas do transplante? Você sabia que essas causas são evitáveis? Sim. A Sociedade Brasileira de Nefrologia faz essas campanhas, por exemplo. Cuide do seu rim, o Dia Nacional do Rim, por que o seu rim pode parar de funcionar? Os embaixadores da creatinina? Exato. Então essas campanhas existem, mas eu acho que a gente que está dentro percebe mais, mas talvez elas não estejam atingindo as pessoas que a gente da forma mais eficiente trazer possível. Isso para o público, porque hoje a gente tem acesso à informação como a gente nunca teve antes, né? Porque eu acho que fazer uma campanha há 20 anos era uma loucura. Hoje, TV, né? era TV, e nem sempre você tinha aquele tempo de TV, que era caríssimo. Né? No momento ali, perto do Jornal Nacional, era coisa para banco. Ninguém bancava um anúncio ali, né? Mas as coisas mudaram. Então, hoje, isso pode ser propagado. E você pode trazer os próprios pacientes transplantados ou em pré, trocando isso. Né? Então, assim, acho lindo o trabalho, mas eu acho que pode ser ainda maior quando você tem a colaboração da população. Com certeza.
né? Fica a dica. Boa. E que eu puder participar será um prazer. Ai, obrigada. A gente faz uma campanha em setembro. E o transplante, a gente tem muita visibilidade. A gente consegue, inclusive, bastante doação. espaço. A gente consegue espaço para falar, inclusive na mídia aberta. Não, no isso mês da campanha, para doação é imbatível. É imbatível. Vocês conseguiram. Mas eu isso. acho que é uma causa que chama atenção e a imprensa e todo mundo acaba trabalhando essa causa. Mas você tem razão, a gente precisa ampliar. Para que a gente possa falar, olha só, colabora com a gente. É isso. Vamos diminuir a fila, Total. vamos diminuir a necessidade, para o SUS dar conta Exato. de tudo. Que é dificílimo. Com certeza. Aí eu sempre digo, mas eu sei que gente, nos Estados Unidos não tem. Vocês estão pensando que é assim? Seguradora, lá é privado. É privado. É privado. Um transplante lá para entrar no hospital, $500 mil. Exatamente, para você botar o pezinho Para botar lá. o pezinho. Então Sim. as pessoas não têm noção. Tanto é que brasileiro que vai morar nos Estados Unidos, vai morar na Europa, o que acontece? Quando tem que fazer alguma coisa, volta de 3 em 3 e 4 meses para fazer o check-up aqui, para poder fazer os tratamentos aqui. As pessoas só percebem isso quando saem do Brasil. Exato. É triste, porque a gente pode ajudar a ter o maior sistema de saúde mundial, gratuito, funcionando melhor. Verdade. Mas a gente tem que participar também. Verdade. Total de transplantes aumenta, mas o número de doadores cai e o Brasil tem 78 mil pessoas na fila de espera. Isso foi em 2024. Mas é o dado de antes de ontem, dessa coletiva que a gente teve, realmente mostrando que a gente tem muita necessidade ainda, né? 78 mil pessoas, as maiores filas córnea e rim. E ultrapassou 30 mil transplantes. Exato. É coisa. Foi o recorde. Então é esse desafio. É o desafio. Que é enorme, né? Mas a gente pode pedir o povo para participar. A gente tem que mais que dobrar o número de transplantes. E diminuir a entrada. A necessidade dos fatores reversíveis, é claro. Do que é prevenível. Porque tem algumas pessoas que têm uma doença genética. É uma doença rara, genética, ela vai precisar. A gente tem que... Esses são os que a gente tem, porque eles não podem fazer nada. Exato. Nada que eles façam, né? Determinadas doenças, ele vai evoluir para aquilo. Então, essas pessoas têm que ser realmente a prioridade, né? Não é a maioria. Não é. Próxima, Bru. Nova lei cria Política Nacional de Assistência e Conscientização sobre Doenças Inflamatórias Intestinais. Aproveitando que você também é especialista em gastrointestinal, né? É verdade, doença de Crohn e retocolite ulcerativa, essas doenças inflamatórias estão aumentando? Estão aumentando. Estão aumentando. A gente tem lá no HC um ambulatório super forte de Crohn e doença inflamatória, mas também tem mudado muito a terapêutica, né? Hoje já tem vários medicamentos mais modernos. Na época que eu fui residente, que a gente trabalhou mais próximo da coloproctologia, ainda tinham menos opções terapêuticas. Era uma bomba de corticoide. Hoje pessoa... já tem os MABs da vida, essas medicações que são caríssimas, mas que mudou muito a trajetória do tratamento desses pacientes. Esse aumento vem junto com o aumento do câncer intestinal? Sim, porque existe uma relação, né? A retocolite está associada ao câncer coloretal. Mas as fisiopatologias são do câncer coloretal não hereditário, não ligado à doença inflamatória, aí é outra fisiopatologia que também aumentou a frequência, né? Principalmente aumentou a frequência em pessoas mais jovens. Cada vez para diversos mais jovens, né? tipos de câncer, né? Câncer de mama, de cólon. Aquilo que a gente via ali depois dos 50, a gente agora está vendo hoje com 40. Isso 35. Tem um estudo enorme que saiu no JAMA o ano passado, que mostrou 10 anos de redução do diagnóstico do câncer. Assim. E eles discutem vários fatores, né? Alimentação, questões ambientais. Então, é multifatorial, mas com certeza. Questões que atingem a população globalmente. Muitas vezes a gente nem consegue evitar muito, por exemplo, poluição ou outros poluentes de água, etc. E que a gente está só... Não está na nossa mão, né? A alimentação é o que está um pouco mais. Alimentação, atividade física. Com certeza. Próxima, Bru. Incidência de doenças inflamatórias intestinais sobe 233% em 8 anos no Brasil. Que interessante. Você acha que a pandemia colaborou com isso? Não, eu acho que a pandemia colaborou com diagnósticos mais tardios, perda de tratamento, oportunidade de tratamento. Então, depois da pandemia, saíram vários estudos. Até eu participei de algumas bancas, de diversos... Lá no ICESP, né, que é o Instituto do Câncer da USP, eu participei de algumas bancas mostrando a gravidade do paciente quando chega com o diagnóstico de câncer pré e pós-pandemia.
Os pacientes chegaram no estadio mais Com avançado, certeza. então tiveram muitas vezes resultados piores do tratamento. A gente tinha uma previsão de ter 5 anos para readequar, Reequilibrar o que era antes da exato. E pandemia. para as doenças crônicas, isso também aconteceu. A pessoa passar 2 anos sem fazer um check-up, sem fazer um exame que ela tinha que fazer, ou perder tratamento, ou perder acompanhamento. Então, várias doenças crônicas Evoluíram mal, exato. né, nesse período. Por conta da pandemia. Próxima, Bru. Bom, chegamos aqui, Lu, no Repórter Pipinho. Aham. O Repórter Pipinho é uma comunidade que a gente tem chamada Ser Humano Sustentável. SHS. Parece banco, mas não é. E são pessoas muito interessadas em conhecimento, principalmente na área de saúde, e leigos, profissionais. Então, a gente abastece com muito conteúdo, Uhum. né? E a gente dá a oportunidade deles terem acesso aos convidados e poder fazer pergunta como se pudessem estar aqui. A gente não tem espaço para estar aqui. Um dia teremos para as pessoas participarem ao vivo. Vamos para a primeira? Tô curiosa. Vamos lá. Mas olha, eles vão perguntar o que tem a ver com você. Uhum. Tem histórico de problemas intestinais na família. Como posso identificar precocemente sinais de doenças inflamatórias intestinais? O pessoal está preocupado com isso. O pessoal tá preocupado com o intestino, né? Muito. É. Eu acho que, pode ser que eu me engane, mas eu acho que o câncer intestinal da Preta Gil e a maneira como ela lidou muito. de Sim. trazer, de alertar, que eu achei bastante digno, Uhum. começou a despertar sim. as pessoas para pensarem, tipo, como é que eu posso prevenir, como é que eu posso ver, eu acho. Bom, tem algumas coisas. Não é minha área de atuação, né? Eu sou Sim. muito mais da parte alta, de fígado e tal, mas pensando, se tem histórico familiar, você tem que começar antes a fazer os exames de check-up. Verdade. Então, a indicação da primeira colonoscopia é mais precoce, da endoscopia também é mais precoce, tem que entender qual é o antecedente familiar. E ficar muito atento à sintomatologia. Qualquer alteração de hábito intestinal. Então, se você ia no banheiro todos os dias e passa uma semana, 2 semanas, alterou, inverte, começa a ter diarreia, ou ter muco, ou ter sangue nas fezes. Procura. Ou se você tem um emagrecimento, isso é importante também. Às vezes a pessoa tem um emagrecimento A sem... desabsorção, né? Não está absorvendo. Qualquer emagrecimento que não seja por uma intenção, né? Você tá fazendo uma suspeito. dieta. Você tem que investigar doenças inflamatórias intestinais e outras doenças intestinais que podem levar a esse quadro. Não, e tá baixando a idade também para fazer colonoscopia, Sim. né? Sim. Esse por exame conta da mudança dos diagnósticos de câncer. E que muitas vezes ele é prevenível, né? Se você tem um adenoma, o adenoma pode virar um câncer. Então, se você diagnostica o adenoma na colonoscopia, você resseca e... Não, e é interessante, né? Que eu tinha uma paciente que tinha muito medo de colonoscopia. Aí um dia eu olhei e falei, mas como é que você tem medo de uma coisa que pode tratar o que ainda vai começar? Ela, como assim? Eu falei, porque a colonoscopia não é só um exame. Porque se lá tiver alguma coisa, vai tirar. Menina, quando eu falei isso, eu acho que ela falou, é sério? Eu vou marcar amanhã. Porque ela achava que tinha que fazer, ia descobrir. Eu falei, não, se descobrir, já resolve ali. Lógico. E é tão tranquilo, porque dorme. Exato. Assim... É desagradável o preparo. Mas o preparo bem. É ruim, mas depois o exame em si, né, é tranquilo. O exame é super tranquilo. Tem que fazer. Tem que fazer, não tem jeito. Próximo, Bru. Após uma cirurgia digestiva, quais são os cuidados essenciais para garantir uma boa recuperação? Depende da cirurgia. Essa pergunta é complicada. Porque pode ser até um transplante porque de depende fígado. muito. Pode ser uma cirurgia pequena, uma hérnia, uma cirurgia de vesícula por laparoscopia, que hoje a recuperação é muito tranquila. Muito rápida, né? Cirurgia minimamente invasiva, hoje já tem cirurgia robótica. Então, tem que ter um profissional bom ao seu lado e seguir o que o profissional te orientar. Não, e não esperar as coisas complicarem. Exato, mas assim... Porque tem gente que começa uma dorzinha, não sei o que, não, vou esperar, não, porque hoje eu tô com gases, amanhã porque eu comi não sei o quê, e aí vai deixando, e às vezes as coisas vão se complicando. Próxima, Bru. Tenho dúvidas sobre a compatibilidade para a doação de órgãos. Como funciona esse processo? Bom, aqui é uma pergunta bem ampla, porque está falando de todos os órgãos e não ficou claro se é doador falecido ou vivo, né? Talvez a pessoa tenha até Acho que a pensado... pessoa não sabe. Talvez ela esteja pensando mais na doação entre vivos, né? Que é seria comum um interesse. No rim, né? Isso. Que tem 2. E, basicamente, o principal é tipo sanguíneo, tem que ser igual. Tipo e RH. Não.
O RH não precisa. Não precisa, não. tá. Mas o para o tipo rim, tem que ser. tem um outro exame imunogenético, imunológico, que é o HLA. Também precisa, HLA. que precisa ser compatível. Para o fígado, por exemplo, não, a gente não tem HLA. É só a compatibilidade. Mas aí sanguínea. Sanguínea, exatamente. E aí, no fígado, que é a minha área, a gente tem que avaliar também se a pessoa não tem nenhuma doença do fígado, se a pessoa não tem nenhum fator de risco para cirurgia de doação, né? Que ela pode ter uma doença do coração e que contraindica a doação. Mas, em geral, cada órgão vai avaliar. Lembrando que doação intervivos é principalmente rim, fígado é possível e raramente pulmão. O resto, doador falecido. Que também segue a compatibilidade sanguínea e de HLA. Eu achei que tinha que ter também do RH. Não, se positivo ou negativo. Não. Então é só o tipo sanguíneo. Só o tipo sanguíneo. A, B ou O. Perfeito. Mais fácil. Mais fácil. Achei que era mais difícil. Mais fácil. Próxima, Bru. Após um transplante de fígado, quais são as principais mudanças no estilo de vida que o paciente deve adotar? Bom, aqui tem algumas recomendações relacionadas ao próprio transplante. Esse é um paciente que vai usar o imunossupressor para o resto da vida. Qualquer transplante? Sim, qualquer transplante. Então, ele vai ter que tomar mais cuidado em relação às infecções. Mas isso é principalmente nos primeiros meses e no primeiro ano, onde a dose de imunossupressor é mais alta. Entendi. Depois a dose fica baixa e ele pode ter uma vida normal. Para evitar recidiva de algumas causas de doença, aí sim são mudanças de estilo de vida que a gente recomenda para todo mundo. Mas para eles é vital. Sim, que é ter uma atividade física, ter uma alimentação adequada, porque se a pessoa, por exemplo, ganha muito peso pós-transplante, ela pode, inclusive, perder o fígado, desenvolver de novo uma doença renal. Exato. Né, no fígado, e não é infrequente que isso aconteça, porque a pessoa imagino. começa a ter uma qualidade de vida que ela não tinha, volta o apetite, ela volta a... Aí tem eu mereço. Eu sofri muito. E ao mesmo tempo acha que porque fez um transplante não pode fazer a caminhada, não pode ir para a musculação. E pode. Então... E é precoce esse retorno à atividade física? Depende muito, né, do tipo de transplante, de como o paciente estava antes, porque alguns pacientes estavam muito debilitados, eles têm uma recuperação mais longa, mas... A média? A média, uns 3 meses, eles já liberaram, porque tem uma incisão grande. Exatamente. Mas atividades... Caminhada, mais por exemplo. A gente começa, na verdade, na própria internação, já com fisioterapia, no primeiro dia. Isso, então, ele vai fazer atividade física. Com acompanhamento. Aí sim, desde o primeiro dia pós-transplante, se ele estiver na terapia intensiva, ele já tem fisioterapia motora. Isso é fundamental. E depois nossos pacientes na enfermaria vão caminhar, vão fazer bicicleta. Isso desde o começo. Que legal. É fundamental. Assim que ele acorda, tomou um banhozinho. E hoje, para quase todos os procedimentos, é assim. Verdade. A pessoa tem que ficar em Cirurgia pé, tem que sair, porque isso evita um monte de complicação. Antigamente falava, não mexe. Fica deitado. Agora não, agora já tem vários protocolos que estimulam, incentivam e colocam isso em prática. O mais precoce possível. Sim. Perfeito. Próxima, Bru. Como a alimentação e a suplementação podem auxiliar na prevenção de doenças gastrointestinais comuns? Bom, aqui tem muita coisa interessante, né? A gente... Mas tem que ser coisa boa. Óbvio. Como você diz, provado cientificamente. E eu acho que a alimentação aqui é o principal. Sempre a suplementação é a cereja do bolo daquilo que a gente otimizou com... Do combo de saúde, né? Boa alimentação, atividade física. Sono, exatamente. Hoje... Por exemplo, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. É uma verdadeira epidemia. É uma epidemia, né? Muito frequente. Tem estatísticas de até 40% da população com algum grau de esteatose brasileira hepática. Ou geral? Exatamente, brasileira. 40%? Americana é mais. Tá. Americana é mais. E essa esteatose pode levar ao desenvolvimento de uma cirrose. Isso mesmo. E pode levar a câncer de fígado e transplante. E Então, cada vez mais frequente, está relacionado à síndrome metabólica. E a gente sabe que os principais fatores de risco e que estão associados à prevenção são o estilo de vida. A gente ainda não tem medicamentos muito eficientes, embora haja uma busca enorme por esses medicamentos no mercado. A gente hoje pode até falar um pouco sobre os análogos de GLP-1 e que isso, de fato, já tem estudo interessante, mostrando, inclusive, reversão de esteatose hepática. Os canetinhas. Por conta do emagrecimento que... Do emagrecimento que ele provoca. Não é a medicação em si. Por conta do emagrecimento. Então, você pode buscar esse processo
através do ajuste da alimentação e da inclusão da atividade física. E a atividade física tem um papel fundamental na síndrome metabólica, porque ela muda a forma com que o seu corpo responde à glicose. E como o seu músculo vai trabalhar, o músculo hoje a gente sabe que é um verdadeiro órgão endócrino e que é capaz de revolucionar o seu metabolismo energético. Então, quando você trabalha não só atividades aeróbicas, mas o treinamento de força, a musculação, você está capacitando o seu músculo para ele ser mais eficiente como um órgão endócrino, melhorando as questões metabólicas que aí vão prevenir... Para toda síndrome metabólica, para toda doença metabólica. Toda doença metabólica. Principalmente diabetes, as mais comuns. Exato, diabetes, hipertensão, esteatose, dislipidemia. Exatamente. É impressionante isso, como a questão do músculo vem tomando esse espaço. A gente achava que músculo era uma coisinha boba, é uma ciência nova, né? Era uma coisa de vaidade. Era de corpo bonito, estético. Exatamente, só se associava a isso. Um pouco associado à força, mas muito ligado à força do halterofilista, do levantador de peso. Não da gente, não assim, ter uma reserva, um banco de músculo. E não da importância da força para a longevidade e de como a força está ligada à longevidade com qualidade. Né? Exatamente. Porque hoje a gente sabe que você precisa de músculo para manter o seu metabolismo funcionante e para manter o seu corpo em pé. Então, a funcionalidade do teu corpo, inclusive para a saúde óssea, né? Porque Exatamente. é o músculo que proporciona qualidade óssea e evita que você tenha uma osteopenia, uma osteoporose e, por exemplo, tenha uma fratura de quadril que vai te incapacitar e que está associado a uma mortalidade enorme nas pessoas mais velhas. Isso é tão surreal, Lu, que eu me lembro que há 20 anos atrás pessoas tinham osteoporose, a pessoa fala, não faça nada. Exato. Fique parada, porque você vai quebrar sua musculatura, seu osso, se você fizer musculação. E é totalmente o contrário. Você precisa do impacto e da força. Porque o osso não é um tecido vivo. O osso está o tempo todo sendo reconstruído. O músculo também. Então, a gente está sempre quebrando e criando, osso e músculo. Em velocidades diferentes, o músculo muito mais rápido. Por isso, quando você tem uma cirurgia, um acidente, você perde músculo em uma semana. A gente teve um paciente transplantado por uso de anabolizante, e ele era gigante. É transplantado de fígado. Isso, ele fez uma hepatite fulminante, teve que ir para o transplante. Em geral, esses casos, a pessoa quando vai para o transplante já está desacordada, porque tem a questão da encefalopatia. Então, ele foi para o transplante sem saber que ele estava indo para o transplante. Quando ele acordou, ele ficou extremamente mal, teve um quadro grave, assim, de depressão, porque ele tinha perdido toda a musculatura em pouquíssimos dias. Porque é isso. Que perde, quem tem mais muito perde rápido, mais, não tem exato, jeito. E era um evento muito extremo, obviamente. Claro. Mas a gente sabe que está tudo sendo renovado o tempo todo. E para você aumentar a construção muscular e, inclusive, a reconstrução óssea, você precisa de estímulo. E esse estímulo vem da atividade física. Então, e inclusive vem do treinamento de força e do impacto para a reconstrução óssea, para aumentar a produção de osso. Então, isso tem que ser feito para sempre. Não tem data para parar aquela história, vou fazer academia até os meus 50. Não. Você vai fazer até 80. Até quando você viver. Até quando você viver. Exato. O dia que você morrer, aí você para, parou a academia. Que seja mais tarde possível, com a melhor qualidade possível. Com a melhor qualidade possível. E dá independência, Exato, né? essa é a meta. Essa é sempre a meta. E eu ainda acho que a gente vai descobrir, e começam a ter pesquisa sobre isso, que o músculo também sinaliza para a formação de novos neurônios. Ah, sim, mas isso já tem. Eu tenho um vídeo no canal muito bom sobre essa conexão. Que é o teu canal lá no YouTube, do Fala Lu. O Fala Lu, isso mesmo. O músculo produz as miocinas, né? Que são as enzimas produzidas pelo músculo que são produzidas principalmente na atividade física e elas caem na corrente sanguínea e vão agir em diversos lugares do corpo. E já tem BDNF, que age no... É o fator de crescimento. Crescimento de neurônio. Então, já tem estudos super interessantes com atividade física e a questão mental ou neurológica. Tem um estudo que faz teste cognitivo. Então, um teste cognitivo das pessoas em repouso, e aí eles randomizam grupos, e um grupo faz uma atividade física e outro não faz, fica sentadinho. Qualquer atividade física ou musculação especificamente? Esses estudos têm principalmente para atividade física aeróbica, que é quando essas miocinas que atuam no sistema nervoso central são produzidas em maior quantidade. Então, em geral, treinos moderados a intensos. Isso leva, então, a uma melhora no teste cognitivo, que são aqueles testes para
fazer avaliação de memória, Isso. atenção, concentração. Tem um estudo super bacana só de memória, que também fez esse teste, comparado com quem fez atividade física e quem não fez. Então, eu falo muito lá no canal, onde eu falo muito desses benefícios da atividade física, que se você está estudando para um concurso ou para prestar vestibular, a melhor dica é, coloca no meio, no intervalo do seu estudo, do tempo que você está se dedicando àqueles projetos, uma atividade física, às vezes curta. Aeróbica. Sim, mas sobe de escada, por exemplo, no seu prédio. Entendi. Faz uma atividade, às vezes, que dure 10 minutos. Isso melhora a oxigenação cerebral também, por conta da elevação da frequência cardíaca. A gente pode produzir lactato se a atividade for intensa. O lactato também leva esse estímulo, coração, pulmão e cérebro, para melhora da condição local de fornecimento de glicose. De glicose Exato. e oxigênio. Tem estudos hoje super interessantes com lactato, até buscando formas exógenas de suplementação com lactato como substrato energético para o cérebro. Porque o cérebro e o lactato tem a ver com aquela dorzinha, Exato, né? Quando a gente queimação. força um pouquinho, Exato. né? Então, assim, quando alguém vai fazer musculação, comendo, tá doendo, é lactato, aquela é bom. 12ª repetição do leg press, Exatamente. que a gente sente a perna... Isso é muito bom. Exatamente. A gente tem que ter isso na nossa vida. Porque é um estímulo que só vem Que a gente fala daí. assim, eu me lembro que eu falo pro meu personal, pelo amor de Deus, tá dando azia. Exato. Azia. Mas dá azia exatamente por conta da queimação. Da queimação, no músculo, né? E ela é muito importante. Exatamente. A gente não pode fugir dessa sensação. Claro que tudo separadinho, você não vai fazer um peso, mas é Exato. uma queimação mas ela é da importante. repetição que você vai aumentando. Né? Ela é importante. Ela sinaliza que você passou de um grau energético de contração muscular, que você está produzindo algumas substâncias que só são produzidas naquele momento. Cada momento da atividade física tem benefícios diferentes. Por isso que uma boa composição para quem quer ter longevidade é ter atividade de moderada a baixa intensidade, que tem um objetivo específico, principalmente aumentar o número de mitocôndria e capacidade cardiovascular. Mas você tem que ter a também intensidade, de preferência, pelo menos uma vez por semana, essa queimação, essa dor forte, e tem que ter a musculação. Exatamente. Não tem jeito. Tem que ter, é o equilíbrio das Exato. coisas. Ali ela perguntou alimentação, você falou, suplementação auxiliar na prevenção de doenças gastrointestinais? Na verdade, aqui tem algumas coisas mais interessantes. Depende das doenças gastrointestinais. Eu acho que tem que ser meio eu amplo. acho que Hoje o que tem sido muito, muito estudado são os probióticos e, principalmente, o que tem muita evidência de prebiótico. E quando a gente fala de prebiótico, entra fibra e entram alguns suplementos que têm fibra e alguns tipos específicos de fibra que são muito, muito interessantes, que podem ajudar tanto porque você na tem saúde... pré-biótico e pós-biótico. E o probiótico. E o O probiótico é quando você entrega a bactéria que forma a sua flora. Exatamente. Tem muita coisa sendo estudada. A gente tem lá no departamento de gastro um setor enorme fazendo pesquisa de ponta sobre o microbiota, o microbioma, que são as bactérias que vivem no nosso intestino. As boas. Praticamente participam de tudo que acontece no nosso corpo. Esse probiótico seria entregar algumas cepas para o nosso intestino. Cepas boas. Cepas boas. Tem várias questões para ter qualidade desse probiótico, para que ele chegue de fato lá onde ele precisa, que a bactéria chegue viva até lá. Então, não é tão simples, não é qualquer probiótico que funciona, mas tem produtos legais no mercado. Quando a gente fala de pós-biótico, são alguns suplementos muito novos, que são entregando aquelas substâncias que a bactéria produz no nosso intestino. Que ela já teria produzido. O butirato, tem ácido graxo de cadeia. Então, essas substâncias que a bactéria... Tão que novos ela, se ainda. tivesse direitinha, ela estaria produzindo. É uma linha de pesquisa mais recente. Os prebióticos já são aqueles o alimento da bactéria. Exatamente. E que são fundamentais para que as bactérias tenham uma qualidade e funcionem bem. E produzam o que elas têm que produzir. Exato. E essa produção do que elas têm que produzir evita, por exemplo, até doença cardiovascular, porque diminui a inflamação, diminui o pico glicêmico. Então, tem uma série de vantagens já comprovadas desses prebióticos. De você dar a nutrição certa para as bactérias. Exatamente. E aí entra tanto os iogurtes, os kefirs, esses fermentados, kombucha, que são substâncias para alimentar essas bactérias, e entram as fibras. Então, o psyllium, por exemplo, tem alguns suplementos que já colocam o psyllium e outras fibras em associação, entregando, então, esse prebiótico na forma de suplemento, que também pode ser encontrado na dieta. Se você
tem um consumo de vegetal, de fruta rica em fibra e bem Mas, variado. por exemplo, com a idade, né? Fica mais difícil a alimentação, Sim. papapá. É recomendável, positivo que se faça pré-bióticos? Então, eu adoro prebiótico. É um vídeo que eu amo no canal, que eu falo que é um dos suplementos. Eu nem acho que a gente tem que chamar de suplemento, mas é que às vezes vem no pote mesmo, Sim, porque a gente não sim. consegue pôr na nossa dieta. Mas é alimento. Porque a fibra tem estudos muito, muito robustos, com grau de evidência muito alto, com impacto muito significativo. Porque isso é interessante também que as pessoas entendam. Tem alguns suplementos que funcionam, tem vários suplementos que funcionam, mas a medida de efeito nem sempre é uma medida de efeito que vale o investimento. Porque para a maior parte das pessoas, para algumas podem valer. Então, é um suplemento legal, não tem risco, mas ele vai melhorar muito pouquinho tal desfecho. Né? Para cada um a gente mede o desfecho que a gente quer. Exato. E até a creatina não tem uma medida de desfecho muito grande para ganho de força. Mas se você é um cara que está muito focado na academia, que se dedica... Aquele 3% a mais vai fazer efeito. Isso. A fibra tem medidas de efeito de mais de 15%, 20% de redução de doença cardiovascular, de mortalidade, e com estudos muito bem feitos, estudos randomizados controlados. Então, assim, a recomendação é 25 gramas por dia de fibra. Não é fácil na dieta. Tem gente Não que é fácil. Então, a maior parte, os estudos populacionais mostram que a maior parte da população passa longe dessa meta. Mas muito longe. Muito longe. Acho que não chega As a 10. pessoas que comem muito industrializado e passam longe da salada, da fruta, elas não consomem a quantidade adequada. E aí ela tem, de fato, um prejuízo grande, não só da questão da microbiota, mas da saúde cardiovascular em geral. Mas qualquer fibra. De qualidade de fibra? Para somar os 25, sim. Então, quando a gente usa um produto industrializado ou um suplemento, vale a pena olhar o rótulo. De quanto tem de Exato. fibra. Então, por exemplo, aveia. Aveia a gente acha que tem, mas não tem tanta fibra. O farelo de aveia, o farelo de trigo, esses grãos que oferecem. A gente acha que tem muito e não tem tanto. É bom olhar. Os produtos integrais, mas sempre tem um pouquinho mais do que o refinado. E dependendo de como é a sua alimentação, se você não faz aquele pratão de salada, se você não tem uma variedade de frutas que são mais ricas em fibras na sua alimentação, né? Laranja, mexerica, morango, que são as que tem mais... Morango tem muita fibra? Morango tem bastante fibra, por causa das sementinhas. Vale a pena usar um psyllium, Eu uso todo dia. Eu uso. Eu acabo, para ter essa garantia, eu coloco no meu café da manhã ali na granola, junto com uma fruta e tal, uma medidinha. Uma medidinha de psyllium que... Exato. Ou algum composto desses que tem um conjunto de fibras, porque eu falar... O importante é somar no final do dia 25 gramas. E um jeito fácil de também entender a questão da fibra é o hábito intestinal. Sim. Que é um problema muito frequente. Para mulher, então, pra mulher muito mais. Para mulher que é constipada ou que Exatamente. tem aquelas fezes um pouco mais endurecidas, bolinha e tal. Exatamente. Se você inclui a fibra com água, né? Porque aí, nesse caso, você precisa tomar bastante água. Fibra você tem que tomar água. Sempre. Exatamente. Então, assim, consumiu porque fibra... Porque tem gente que fala assim, eu tomei e me entupiu mais. Pior, você não tomou água. Porque a fibra vai... As fibras que são não solúveis, que são essas que aumentam o bolo fecal, que serve, às vezes, para alimentar a sua microbiota e vai sair lá no seu cocô, ela precisa de água para ela inchar e formar massa. Exatamente. E aí aumenta... E botar o trânsito Não, e aí pra frente. aquela alegria do intestino funcionando bonitinho, das fezes bem formadas. É o sonho do proctologista, assim, do paciente. Exatamente. Né? Ter as fezes bem formadas. E a fibra ajuda muito nesse ponto. Perfeito. É muito legal. Alguma dúvida, Bru? Não. Tá indo no banheiro todo dia, Bru? O Bru vai ao banheiro todo dia. Mulher é mais constipada que homem, né? Muito mais. Enquanto... Eu já tô na menopausa. Antes da menopausa, então, o que é a TPM? Então. Aquilo faz assim... Vum, seca, né? Você incha, acho que entope mais o troço. A questão hormonal... Eu me lembro que eu tinha que aumentar muito a água. Eu já sabia direitinho. Eu tinha um ciclo regular. Aumentar muito a água e aumentava a fibra. Porque senão... Uma questão mais feminina. Mais feminina. Não é certinho, todo dia... O Bru tem uma coisa... O Bru tem uma coisa maravilhosa. O Bru é de bem com a vida. Nível 7 horas da manhã ali, todo dia certinho. Dorme cedo, também, acorda cedo. Não fazia exercício, mas eu tanto perturbei que ele agora tá fazendo. Já tá, pronto. Atividade física ajuda também a melhorar o hábito intestinal. Claro. Eu falo que a atividade física é tão perfeita
que ela ajuda em quase tudo na vida, É aquela assim, coisa, eu bizarro. digo que a gente nasceu para se movimentar. Essa 100%. coisa, a gente tem que lembrar que há muito pouco tempo, porque é muito pouco tempo, séculos, é nada. A gente vivia atrás buscando caverna. Exato, a gente para não se ficava abrigar. não tinha sofá, A gente né? não tinha sofá, Não tinha iFood, não tinha Não tinha celular. geladeira, não E tinha a gente nada se disso. movimentava para O dia viver inteiro, o para dia procurar todo, comida, exato. né? E Então, não deu assim, tempo do nosso corpo se organizar para esse não, a gente tem sedentarismo. hábitos muito diferentes com um organismo ainda muito Muito- primitivo, inclusive o cérebro. O cérebro e o corpo. E a gente tá nessa crise de ansiedade e de doença metabólica porque a gente não... Só a consciência disso tudo, dessa É. coisa, por isso que eu digo, é conhecimento e autoconhecimento. É isso. Você entender essa história, você fala assim, gente, não é para ficar parado no sofá. Não é. Então, eu falo, tenho falo muito sobre isso, assim, é a minha grande pauta. Mas tenho vídeos falando da questão de ficar o tempo todo sentado, que é péssimo para o nosso Uhum. corpo. A gente tem que, a cada 50, 55 minutos, ficar em pé, fazer uma caminhadinha ali dentro da sala Fazer que uma seja. flexão. Faz flexão de panturrilha, porque é isso, o Ou nosso então corpo flexão, fica de agachamento. Eu aqui no almoço boto o povo para fazer agachamento, faz você um precisava ver o isométrico. vexame. Um isométrico daquele que você encosta na parede e fica como se estivesse sentado, que esse tem um estudo Tá, super também é legal ótimo, mostrando que baixa a aquele- pressão. Aquele para quadríceps é uma maravilha. Eu fiz um vídeo sobre esse estudo específico para dizer qual é o melhor exercício para baixar a pressão. E essa isometria funciona super bem. Então, se você 3 vezes por dia ali para o seu trabalho, faz um agachamento, faz essa isometria, ou desce a escada para visitar um amigo que está no outro andar. Isso Ou visitar muda ninguém, desfecho. faz porque tem que Muda fazer. desfecho de saúde, muda. Por exemplo, tem um estudo que saiu na Nature agora mostrando que esses picos não programados de atividade física diminuíram em 11% a mortalidade comparado com o grupo que não fazia. 11%. Olha, vamos voltar ao agachamento na Pode hora do voltar. almoço. Eu acho que esse aparelho Antes do fosse almoço. qualquer cadeira, né? Banco, Banco, é. De encostar na parede. Isso. E sentar, É difícil assim. e dá É até a muito- queimação. Se depois Dá, você fica um dá, tempinho mais prolongado. O agachamento já dá Porque também. é uma isometria, e isometria acaba tendo uma demanda energética alta. Eu tipo não prancha, vou. né? Quem faz prancha sabe o sofrimento que é. Prancha, eu boto A pra fazer prancha. é uma isometria do corpo inteiro. Agora, vocês quase me levaram a crer que eu estava, quase ia ser processada por vocês, né? Pela Justiça do Trabalho, porque eu botava E é o fazer contrário, prancha. ela tá oferecendo Eu tô prevenção, tá salvando. salvando. Olha, tá vendo agora. E as empresas têm que incentivar esse momento. Eu falo, vamos fazer uma pranchinha aqui, Lógico. vamos fazer não sei o que lá. Você fala também da panturrilha também. que Panturrilha. Da quase não faz também. panturrilha. A panturrilha dá pra fazer, inclusive, sentado. A gente tá Tem fazendo estudo sobre aqui, isso. a gente tá fazendo aqui, eu estou Você brincando fica com a fazendo minha a panturrilha mostrando para diabético, por exemplo, pré-diabetes, porque a contração da panturrilha é um exercício coração. Coração periférico, É. né? A gente precisa Olha, lembrar. vou voltar aos treinos, tá? Boa. Próxima, Bru. Existe uma relação entre o uso excessivo de medicamentos anti-inflamatórios e problemas no sistema digestivo? Essa é boa. Existe, e é um evento adverso clássico dos anti-inflamatórios, que é a questão gástrica, né? Então, aumenta o risco certeza. de gastrite, até de úlcera, de De perfuração, sangramento. sangramento. Então, todo médico aprende isso cedo, básico, que você tem que usar o anti-inflamatório no momento preciso por Por tempo. pouco tempo. Exatamente. E quem tem fator de risco, às vezes, nem usar. A gente lá, quem tem doença hepática, a gente não usa anti-inflamatório por conta do metabolismo hepático. Então, tem sim, mas não quer dizer que você não vá usar o anti-inflamatório se o seu médico prescrever para alguma condição que precise, né? Você só Mas precisa... o anti-inflamatório, o que eu digo, é que nem calmante. É por pouco tempo. tempo, Quando você exato, pega uma prescrição, isso. tipo assim, uso contínuo Não, não existe, não. de calmante, tem alguma coisa errada. Não, anti-inflamatório é pontual para aquela inflamação Sei aguda, que é o que a gente precisa Exatamente, sei lá, passou... bater o joelho. Bateu o joelho, tá- ou tá fazendo um tratamento de Sim, canal, é isso, papapá, exato. ok, 5 dias, ok. Exato. Fora disso, E assim, não sempre tem sabendo dos sentido. teus fatores de risco, conversando com o seu médico. Mas sim, é um fator de risco. Próxima, Bru. Meu filho nasceu prematuro e eu fico insegura sobre a minha alimentação enquanto amamento. O que realmente importa no leite materno para o bebê?
Nossa, essa Não é entendi. difícil, hein? Eu não entendi muito a pergunta. Acho que ela tá pensando o que importa na alimentação dela Para o leite ficar legal. Acho que Aí é eu isso. acho que eu posso falar da minha experiência de mãe, Então né? vamos lá, deve. Não, deve. eu acho que na época eu lembro que eu tinha que tomar muita água, né? Acho que hidratação é o principal. E eu acho que, primeiro, não, de fato, eu acho que você tem que seguir a recomendação do teu obstetra e pediatra. Para dizer se não tem nada que é proibido ou contraindicado. Mas pensando de modo geral, uma alimentação saudável, que tenha energia e com bastante água, hidratação. Não vejo nada... E nada de condimentado. Isso, nada eu acho que assim, o mais importante é a questão de medicamento, mas aí você tem que conversar sempre com o seu médico, né? Se tá amamentando e tem que tomar um medicamento, tem que conversar. Tem vários que não pode, que passa pro leite. Mas eu acho que o basicão vale, né? Eu acho que o basicão vale. O que é o basicão? A gente evitar excesso de açúcar, principalmente açúcar refinado, evitar bebidas alcoólicas, gasosas. Exato, né? Bebidas eu acho que gasosas. É isso. Então, eu acho que é isso. Eu também Ajudando, acho. talvez não muito, mas um pouco. Não, mas eu acho que o básico sempre bem funciona, feito. Também acho. Funciona. Para alimentação eu gosto muito disso. Eu sempre digo, olha, fazer o basicão bem feito é um desafio maravilhoso. Verdade. E as pessoas não estão conseguindo fazer o basicão. E sabe o que eu acho, Lu, que eu tenho visto? As pessoas estão perdendo o raciocínio lógico, porque o basicão é lógico. É tão simples que as pessoas, você olha... Eu falo assim, tive uma mas conversa, lógico que isso vai dar certo, porque faz bem para isso. Agora, não sei, mas é lógico, é o básico. Eu tive uma conversa num podcast que eu fui convidada e estava falando sobre sono e da importância do sono. E o entrevistador falou, não, mas ninguém mais dorme, então vamos pensar num suplemento. Não, mas não eu falei, existe calma, isso. Como assim ninguém... então tá tudo errado. A gente tem que dormir, a gente tem que começar... É isso, mas as pessoas acham que... perdendo a capacidade, a lógica. É basal. Porque, assim, se você tem um conhecimento básico do que é o sono, você não fala isso nunca. Você pode falar, a maioria das pessoas está dormindo mal, mas a gente tem um grande desafio de fazer a gente dormir melhor. Exato. E ponto. E não achar que isso pode ser compensado por um remédio, por um suplemento. Exatamente. Pelo contrário. Exatamente. Quando você estiver dormindo bem, comendo bem, se alimentando bem, aí é o lugar do suplemento. Exatamente. Porque o suplemento vai complementar a estrutura... Por exemplo, um jet lag. Sim, usar estrategicamente. Estrategicamente. A melatonina eu adoro quando viajo. Jet lag é maravilhoso. É indicado. Melatonina tem indicações precisas, por exemplo, para TEA. Também. Para TEA também, porque você tem uma redução da produção. Sim. Então, assim, a gente tem que ter conhecimento e autoconhecimento. É isso mesmo. Senão não vai. Concordo totalmente. Mas o que eu tô preocupada é que o pessoal tá perdendo o raciocínio básico. É verdade. Não é assim sofisticado. A gente tem que voltar sempre para essas questões. E hoje as pessoas têm muita informação, mas ao mesmo tempo eu acho que elas se sentem um pouco perdidas. Porque tem informações controversas, tem fontes nem sempre as mais apropriadas. Eu falo que o desafio do Fala Lu é trazer essa informação muito... baseada na ciência, com o que há de mais novo, porque também a ciência evolui muito rápido. E é difícil acompanhar. E você fala uma coisa hoje e amanhã você pode dizer, olha, hoje a gente já tá... Que nem a osteoporose. Eu sempre falo, essa é a melhor evidência para hoje em relação a ovo, a creatina, a musculação. Pode ser que daqui 2 anos saia... E como saiu, por exemplo, um estudo falando de absorção de proteína, que mudou a forma com que a gente prescreve ingesta proteica. Porque antes a gente achava que só conseguia ingerir e digerir uma quantidade pequena de proteína. Então, a gente precisava comer proteína várias vezes por dia, porque tinha essa limitação de 30 gramas, etc. E aí saiu um estudo com 100 gramas de proteína mostrando que elas podem ser absorvidas. Isso muda conduta, estudos bem feitos e tal. E aí alguém que assiste um vídeo meu de 2 anos vai falar, Lu, naquele vídeo você falou que tinha que comer proteína. Mas olha a data. Aí eu falo, é isso, a ciência é viva e por sorte ela hoje evolui. Mas as pessoas se sentem um pouco perdidas. Então eu falo, a gente tem que tentar simplificar a informação e trazer essa informação de um jeito... E sempre é datada, né? Exato, exato. Hoje é isso. Mas para algumas coisas bem
básicas, elas não mudaram muito, né? Por exemplo, que precisa Basicão. dormir, que precisa ter uma Hidratar, alimentação variada, com hidratar. alimentos naturais, que precisa tomar água, então, que precisa fazer atividade física. Essa Exatamente. informação que é básica, ela não, Não muda, muda. desde sempre. Mas as Desde que pessoas gente- Enquanto a gente for matéria, ela tá valendo. É que antes as pessoas não precisavam achar que isso tinha que ser prescrito ou pensado, porque era da Exatamente. natureza do ser humano. Exatamente. Só existia alimento natural, a pessoa tinha que se movimentar para fazer tudo, para até caçar e etc. Exatamente. E as pessoas dormiam porque ficava escuro, não tinha luz. Tinha que dormir. Então, quando não tinha celular. quando a Então- vida foi mudando, o raciocínio... Exato, as Por pessoas isso que a se história é perderam. fundamental, né? E se Isso olhar, tem que ser dado na É. escola. eu falo, Não como uma decoreba, É. mas por que que a gente não pode? até a década de dormir. 50, ninguém sabia que atividade física era algo que fazia bem. Não se Exatamente. tinha essa associação. Só que as pessoas faziam atividade física naturalmente porque elas tinham que se locomover para comprar, para Pra plantar, para tudo. tudo. Né? Não tinha locomoção fácil, ninguém tinha carro e era da natureza humana. A partir da década de 60, com a industrialização, o mundo moderno, as pessoas foram ficando mais sedentárias e foi quando se começou a observar, em estudos observacionais, que as pessoas que se movimentavam tinham desfechos em saúde diferentes dos que não. O primeiro estudo é um estudo publicado no New England, super interessante, que eles observaram em Londres que os motoristas infartavam mais que os cobradores. Por quê? Os cobradores tinham que subir o ônibus lá era de 2 andares, aquele vermelho tradicional. Exatamente, o E vermelhinho. aí tem esse estudo clássico, foi o primeiro estudo que mostrou que a atividade física fazia alguma coisa boa para o nosso corpo. Assim, não se sabia o que nem interessante. por quê. Mas cobrador diferença infartava é muito menos do que que o o motorista em Londres, pegando uma população grande, que eram muitos Entendi. ônibus. Daí pra frente, saíram milhares de estudos, porque aí começou, né? Ah, será que isso acontece também com mulheres? Será que isso acontece? E aí foram os estudos observados. E hoje a gente tem estudo de epigenética sensacional, Farta, mostrando né? o que acontece no nosso DNA quando a gente se exercita. Ou seja, não tem mais dúvida, né? Isso é uma certeza absoluta. Isso é uma E as certeza. pessoas ainda não se movimentam, assim, É. em grande parte. Grande parte. Em grande parte. Mas tanto que a obesidade É, ainda é é. uma As uma pessoas epidemia. ainda acham que isso não que é uma escolha, e hoje a gente tem que programar, né, a atividade obesidade, física. Como a gente, eu falo, diabetes, tem gente que, hipertensão. por exemplo, se quiser, trabalha em home office, tem iFood, a pessoa pode passar o dia todo Pode. sem se movimentar, se ela Pode. quiser, no universo que a gente vive hoje da modernidade. pode Para pessoas mesmo. que têm esse privilégio até, né, de poder ficar em Que é um casa. privilégio, entre aspas. Entre aspas. Mas é isso, a atividade física virou algo que tem que ser programado. E tem uma coisa, né? Você falou do paciente do transplante de fígado. Como você tem, isso eu observo, por observar, Aham. a quantidade de jovens musculosos infartando, Sim, e agora você está me colocando que é hepatite aguda. sim. Que anabolizantes estão É. usando como se fosse... Mas a questão do Hidratante. anabolizante, eu fiz um vídeo recente sobre, e saiu um estudo muito legal, tem umas 2 semanas. E eu fiz um vídeo curto a respeito. Foi o primeiro estudo grande comparando a mortalidade, de fato, numa corte bem grande, Uhum. de quem usava anabolizante para fisiculturismo. E a chance de óbito aumenta em 40%. É principalmente miocardiopatia dilatada, e as pessoas morrem pela questão cardíaca. Mas também tem a questão hepática, então tem mais câncer de fígado, tem mais hepatite fulminante, tem questões renais. Então, de fato, tá Não dá pra associado. brincar com Exato, não isso, dá né? para brincar. Não dá. Em geral, o fisiculturista até tem ideia desse risco, e talvez, em alguns casos, eles considerem que isso vale a pena, dizem. Mas é bom que a ciência mostra e que as pessoas tenham essa Que é uma ciência. escolha, Que mas... porque é muito Mas tem complicado. muito médico, infelizmente, que prescreve. Não, isso não vai fazer mal, porque a gente tá sob supervisão. Vejo muita gente tomar uma barbaridade e falar assim, não, mas eu tô sob supervisão médica. Eu falei, tá. Mas, em geral, quando o desfecho acontece, não é esse médico que trata. Eu falo, quem trata da hepatite Não, fulminante não é. somos nós, quem trata do paciente que tá Não com o coração E é o aí cardiologista, ou o paciente vai para o pronto-socorro. Em geral, esse médico do consultório, que muitas vezes usa de forma inapropriada, estimula isso, né? não é não, o a gente mesmo vai fazer que... só 6 Exato. meses, aí vai alternando, não É existe. complexa essa bem questão. complexo isso. E a medicina também meio tá confusa nesse cenário. Não, mas é basicão saber que bem não faz. Exato. Isso é importante. Próxima, Bru.
Já ouvi que muita gente toma suplementos sem indicação médica. Quais são os riscos de fazer isso por conta própria? Mesma coisa de tomar hormônio Pois por conta então, própria. a suplementação, quando a gente pega a definição de suplementação, na verdade são compostos alimentares que estão presentes na nossa alimentação Deveria estar. e que podem ser vendidos em formatos e concentrações e modos diferentes que não ali na fruta, na planta, etc. Então, não precisa receita médica e pode ser vendido sem uma orientação profissional. Por isso, eles estão até nos supermercados hoje, né? Eles compram online. Mas acho que é importante as pessoas terem um conhecimento. Isso é uma das missões lá do canal, porque eu acho que esse conhecimento faz com que as pessoas, principalmente que não têm acesso a um profissional, porque quem tem acesso a um profissional deve fazer com orientação profissional. Um médico, um nutricionista. Esse é o melhor caminho, porque existe individualidade. Então, existe, por exemplo, reposição de deficiências, que muitas vezes você diagnostica num exame, que o médico pediu ou que o seu nutricionista pediu. Isso é o melhor caminho. É usar de forma... ácido fólico, exato, a B12. vai repor a B12, está com a vitamina D baixa, você precisa repor. Ou uma fase da vida, porque na gestante tem uma questão, na pessoa mais velha tem uma questão, na adolescência outra. Isso é importante. Se você faz atividade física ou não, tudo isso traz a individualidade que muitas vezes só pode ser analisada por um profissional. Mas dá para usar a suplementação sem orientação médica se você tiver informação. Então, alguns suplementos que eu falo no canal podem muito bem ser utilizados. A creatina é um que você não precisa de uma orientação médica. Se você faz atividade física, se você faz musculação, e hoje a gente sabe que tem, inclusive, benefícios outros além do esporte, que estão sendo cada vez mais estudados. E a questão do risco. Isso eu falo muito, e aquela história que eu falei no começo do nosso papo, da matriz risco-benefício. É preciso entender quais são os suplementos que têm baixo ou baixíssimo risco. E para esses suplementos, você pode ser mais liberal. A creatina, o magnésio, tem alguns suplementos que têm um risco baixíssimo de evento adverso. Porque o nosso corpo tem a inteligência, no caso do magnésio, por exemplo, o nosso corpo tem a inteligência de identificar o quanto ele precisa absorver ou não. E o resto ele joga fora. Então, o resto ele joga fora. Então, você não vai ter uma intoxicação por magnésio. Vitamina D já pode ter. Então, quando teve aquele protocolo megadose, Covid, pessoas chegaram no pronto-socorro com complicação. Porque eram megadoses muito além do que está na bula do seu suplemento. Se você tomar o que está escrito ali, você não tem esse risco. Então, era super dose. Então, essas questões do que pode ou não ter problema, ou interação com o medicamento, isso tem que ser ou uma avaliação profissional, ou, por exemplo, se informa. Lá no canal, a gente tem hoje vídeo de todos os suplementos, todos. Dizendo, por exemplo, se existe algum risco, qual seria, qual a população... E outra coisa, não é por acaso que você tem uma marca confiável de suplemento e que está ali a dosagem diária. Quanto é o recomendado. Aí a pessoa pega e resolve, vou triplicar, porque eu acho que eu vou aumentar o efeito. E para isso, tem uma regulação da Anvisa, né? Que é o órgão técnico. Eu também tenho bastante... Não vai dobrar a dose, não vai dobrar o efeito, não é isso. A gente acha que não, mas tem sim uma regulamentação. E no nosso país ela é até bastante adequada, melhor que Estados Unidos, por exemplo. Então, a qualidade do nosso suplemento... Você pega doses de coisas que você fala assim, você vai numa farmácia... Lá tem... melatonina, você chega lá, é 10, é 20, o que é isso? Tem doses muito altas, cafeína até. Nossa. Cafeína lá, você encontra cafeína com 800 miligramas, que é muito acima do permitido. É surreal. Aqui no Brasil, não. A Anvisa regula muito melhor. E essa regulamentação é para nos proteger. Com certeza. E acho muito favorável que ela exista, porque a prescrição que está na bula do seu suplemento é o que foi aprovado pela Anvisa. Então, você não coloca a sua saúde em risco se você seguir o que está escrito ali. Se tiver uma boa marca de suplemento, tem lá. Exato. Recomendada. É exato. Né? Ingestão recomendada. E aí você pode fazer um uso inteligente, mesmo se você não tiver acesso a um profissional da saúde, que a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Então, dá para fazer. Ou então dá uma olhadinha lá no seu canal. Fala Lu, pesquisa no Google, coloca Fala Lu creatina, Fala Lu magnésio, Fala Lu cúrcuma. Aparece já o vídeo explicando. Que bacana. É muito bom. Essa biblioteca o cúrcuma é muito bom. O cúrcuma é um que eu uso todo dia, adoro. Também. Adoro. Eu gosto. E funciona. Exato. E quem conseguiria comer essa quantidade de cúrcuma se não fosse no suplemento? Não, falta que a gente quer ficar com dente amarelo neon. É muito forte como condimento. Não, teve uma vez que o meu suplemento abriu e eu tava pra sair. Eu tenho uma cachorrinha que é o Ash, é toda branca. Quando eu fui ver... Eu saí assim, quando eu fui ver, ela tava toda amarela. Eu acho que ela se esfregou
Pra quem não sabe, a cúrcuma é o açafrão, né? É o Tem açafrão, gente que usa é na cozinha e nem açafrão. sabe que é esse açafrão. Exatamente. Mas a gente põe em alguma receita ou Sim, outra, mas né? você não vai conseguir a não quantidade. vai Por isso que o que suplemento... teria o Exato. efeito, né, Que a gente benéfico. busca. Exato. É isso. Próxima, Bru. Doutora, sou atleta amador e percebo que minha ingestão muda em épocas de treino mais pesado. Isso é comum entre atletas? Minha digestão, desculpa. É muito comum. E isso é bem interessante também. Tem muita ciência nova em relação à questão digestiva e o esporte. Até agora é chamado de síndrome intestinal relacionada ao esporte. Síndrome intestinal relacionada ao Por esporte. quê? Porque é comum quando você faz uma atividade intensa ou duradoura que você tenha, eu chamo de piriri. A piririta. O piriri é aquela diarreia ou vontade de vomitar ou só uma cólica É ou como gases. se contraísse o tubo digestivo? Na verdade, é multifatorial. Tem a questão mecânica, que depende da modalidade, mas na corrida, por exemplo, o fato de ter muita mobilidade leva ao aumento do peristaltismo, então é a questão mecânica. Mas a questão principal é de vascularização. Você aumenta a frequência cardíaca, mas você privilegia músculo e cérebro. Né? O seu corpo vai precisar mandar muito sangue para os músculos, porque você está fazendo uma atividade física, e o seu cérebro sempre vai ser beneficiado, porque você precisa dele para tudo. viver. E aí você tem uma vasoconstrição esplâncnica, que a gente chama, que é da dos vasos que estão ali na parede do intestino e do estômago. Isso leva a Você tem uma constrição. Você porque tá indo leva sangue para os músculos e para o cérebro. Perfeito. A gente leva menos sangue para o nosso intestino. Aham. Dessa forma, a gente Entendi. perde a capacidade de absorver os alimentos, porque tem pouco sangue. Na digestão, a gente precisa de bastante sangue. Pra levar Por isso que tudo, depois que a gente isso. come, a gente fica com aquela preguiça, porque o sangue vai pro intestino. E a gente quer ficar deitado, principalmente Isso. quando come muita proteína ou gordura. Isso. E dá aquela até sonolência. Isso. Porque, nesse momento, o sangue... vai pra digestão. Atividade física é o oposto. Exatamente. E aí você, por exemplo, comeu muito no café da manhã, ou tá tomando o seu gel na prova, aquilo não digere. E aí dá cólica e dá Diarreia ou náusea. ou vômito. Ou vômito. Então, essa é a síndrome do intestinal relacionada ao esporte, que tem essa questão que pode ser tratada e prevenida. Porque você pode treinar o seu intestino para você não ter mais isso. Ah, pode? Sim, é muito legal. É o recomendado, treinamento intestinal. Você tem que começar a expor aos poucos o seu intestino à alimentação que você quer fazer. Mas tem estratégias, por exemplo. Para essa alimentação antes, né, que pelo jeito ele está falando antes e talvez até durante, tira a fibra, porque a fibra tem uma digestão pior, tira a proteína, privilegia alimentos de absorção mais rápida, carboidrato simples. uma massinha, Isso, molinho exatamente, de porque tomate a absorção é mais simples. rápida. Uhum. E, ao mesmo tempo, o fato de treinar aumenta a capacidade absortiva do seu intestino. Você vai aumentar o número, eu chamo que como se tivesse as portinhas ali na parede intestinal que permitem a absorção desses nutrientes. Seu corpo é tão inteligente que ele rapidamente vai fazendo mais portinhas. Então, sua capacidade absortiva aumenta. Você vai conseguir ter o nutriente que você precisa para o esporte sem passar mal. Uhum. Então, é o chamado treinamento intestinal. Por isso que não vale a pena quem nunca consumiu um gel de carboidrato usar só na prova. Né? Vai te dar náusea, vai te dar piriri e vai acabar com a sua prova. É melhor uma massinha simples. Na véspera. Na véspera. Ou, se você vai fazer uma maratona, uma prova mais longa, começa a treinar com o que você vai usar. Então, eu no dia da prova vou comer um pãozinho com geleia. Faz vários treinos comendo pãozinho com geleia. Vou tomar o suco de uva, vou tomar meu suplemento. Na prova, eu vou tomar gel. Então, você faz esse treinamento. Pode ser que no começo você ainda tenha má digestão. Mas a cada treino, você vai começar a melhorar sua capacidade absortiva. Isso. Que tem que começar... E chega uma hora, eu hoje, por exemplo, que faço provas muito longas e consumo muito carboidrato, eu falo que meu estômago é de avestruz. Eu posso comer... na minha prova, eu fiz uma prova longa o ano passado e eram 100 quilômetros. No quilômetro 54 tinha um posto que tinha massa à bolonhesa. E eu comi Você um prato. parou e comeu? Comi, todo mundo come. E continuei. Porque o corpo está muito adaptado a ter, por exemplo, alimento no estômago e não ter náusea. E permitir que esse alimento saia do estômago, porque muitas vezes a pessoa que não está acostumada, o pyloro fecha. E aí ela vai tomar água porque ela começa a ter sede e começa a distender. Nossa, imagina. E, assim, a gente já viu, né? Tá até em Olimpíadas, né? A pessoa vomitando, porque é o esforço extremo. Exatamente. Então, isso tudo precisa de uma adaptação, mas que é super possível. Tá vendo, Bru? Você que quer começar a maratona...
Aí, Bru, Pode deixar. vai treinar seu intestino. Vamos voltar. Exatamente. Qualquer dúvida, você manda direct lá para Manda lá no Fala Lu. Assiste, dá uma maratonada nos vídeos que te ensinam. É muito bom, você vai melhorar bastante. Ele agora tá pensando que vai fazer prancha e agachamento. Olha lá, prancha, agachamento. Ele já tá na maratona, na prancha, no agachamento. Ele vai querer me matar, Lu. Aquelas provas agora que estão na moda, faz tudo. Não lembro o nome, Hyrox. Ele vai fazer essa. Ele vai querer me matar, Lu, mas tudo bem. É isso. Não posso ser processada por isso. Próxima, Bru. Pratico atividade física com frequência, mas às vezes fico em dúvida se devo suplementar vitaminas ou minerais. Existe uma forma segura de avaliar isso? Pois Você é. falou um pouquinho a gente já falou um pouquinho sobre isso. Falou do magnésio. Falei do magnésio. A gente sabe que existem suplementos que a gente está buscando repor deficiência e tem suplementos que funcionam em níveis suprafisiológicos, porque a ideia é exatamente essa. Exemplo clássico, a creatina. A gente quer ter níveis suprafisiológicos. Todo mundo tem creatina no corpo, todo mundo produz e come creatina na carne, etc. Exatamente. Só que quando a gente suplementa, a gente consegue aumentar em 40% a quantidade de creatina que tem na nossa célula e esse benefício que a gente quer, porque ela ajuda na produção rápida de ATP, de energia, a gente consegue fazer mais força. Tem que aproveitar, creatina, né? Um pouquinho de força a mais, tem utilize bem, não é pra ficar no sofá. Exato, eu falo, toma creatina, mas treina, né? Senão não vai adiantar. É um que a gente busca níveis suprafisiológicos e aí você não precisa avaliar. E é super seguro. Tem mais de 20 anos de estudo. O magnésio é um caso também que a dosagem não indica, porque o magnésio, na verdade, não fica no sangue, ele vai para o músculo, vai para o osso, vai para o cérebro, ele se distribui. Então, aquela dosagem no sangue vai ser sempre, quase sempre normal. Se estiver normal, é um problema sério. Mas não é o caso. Então, você pode repor. Atleta precisa mais de magnésio, porque tem uma demanda muscular maior. E, em geral, eu recomendo sempre para a pessoa repor, risco muito baixo. Vitamina D, dá para dosar. Quem puder dosar, é legal dosar, porque é comum deficiência. Tem gente que toma sol, treina no sol, se expõe bastante. Quem treina, assim. Mas depende em geral, da cidade. Tá tomando em São Paulo, por sol. exemplo, tá sempre nublado. Londres, por exemplo, tem que então tomar. Então, tem que ter essa avaliação da individualidade. E a maior parte das vitaminas, vitamina B, é legal repor, porque é comum também deficiência, mas dá para dosar. A B12, a B9. Se você tiver acesso à dosagem, um profissional para avaliar, as que têm possibilidade. Dosagens. Mas o ômega 3, por exemplo, é um que a dosagem ainda é inacessível. Tem 2 laboratórios no Brasil que fazem. Então, para a maior parte das pessoas, a gente avalia a alimentação e fator de risco. E aí, se a pessoa não consumir muito peixe e tal, vale a pena repor. Atleta tem esse benefício também. Em geral, o atleta tem demanda maior de suplemento, porque a atividade física acaba exigindo um pouco mais dele. Então, é mais comum deficiência de ferro no atleta, é muito mais comum precisar de magnésio, de zinco. Então, esses suplementos para o atleta, ou que é praticante de atividade física, mas que faz com frequência, ele precisa ter níveis... Um pouquinho maior. Então, ou ele tem que cuidar muito bem da alimentação, fazer uma alimentação super variada, ou ele faz uso de suplemento. Que às vezes nem dá, né? Exato. Porque o cara trabalha e ele também difícil, corre, na vida corrida é isso, que você tem que pensar em muita coisa. Porque às vezes você não tem uma comida, você trabalha num lugar que não tem uma comida saudável. Do whey, assim. O whey é só uma forma prática de entregar proteína. Mas que é melhor do que você comer uma cambada de besteira. Isso. Sei lá, um hot dog, uma coisa desse nível. Exato. É melhor você tomar um whey. É melhor, porque a gente precisa... Proteína é uma questão que também teve muito estudo recente e aumentou muito a necessidade proteica que a gente entendia que era necessária há um tempo atrás e que a gente sabe hoje que é necessário para manter nossa massa muscular, nossa força, nossa longevidade. E é difícil atingir essa meta só com comida, ou num contexto que talvez se você precise junto de muito carboidrato e se você precisar restringir seu peso não é tão fácil, ou porque é a logística da vida, assim. Quem vai conseguir comer tanto frango e ovo várias vezes por dia? Então, eu falo, o whey o quê? É uma forma prática de te entregar uma proteína de qualidade que você pode pôr ali no Sim, copo. você pode saculejar, leva aquelas garrafinhas. As pessoas me perguntam, Lu, preciso tomar whey? Falei, precisar você não precisa. Não. Você come ovo, carne... Mas pode ser funcional para você substituir uma refeição. Exato. Pode ser um lanche prático, um café da manhã, ou pode ser uma forma de colocar proteína... Ou um lanche noturno. Isso, numa das refeições. Exatamente. Que aí você avalia. Eu acho muito prático. Então, em casa, até meus filhos algumas usam, vezes, assim. com certeza, o meu lanche da noite é prático. Eu chego, eu bato. Também. No café da manhã, meu filho às vezes está com pressa, vai para a escola. É muito melhor que ele tome um leite com whey do que um leite com achocolatado. Com certeza. Que é açúcar.
pura. E aí eles adoram. Então, Exatamente. a gente usa amplamente. É isso necessário, não, Não, mas mas prático, é prático e coerente, e coerente. em alguns Exato, momentos. exato. É isso que é o É basicão. isso, é o basicão. Próxima, Bru. Chegamos Chegamos no momento pipim. Passa rápido. Passa rápido. Não parece. É verdade. E é muito tempo. É engraçado isso. É muito Parece que bom. tem um portal do tempo aqui esquisito. Que ele passa diferente. Agora é a brincadeira. Tá. Que era o ping-pong, que agora é o pickleball. Tá? Medo Porque disso, nunca joguei. Não, mas o Bru agora é Bru vai me moderno, ensinar. entendeu? Que é um tênis, é como se fosse um ping-pong com a gente dentro da quadra, dentro É da tipo mesa. uma peteca, não é? Não, você tem é uma uma bola? raquetezinha Ah, meu especial, Deus. como é que se diz? A rede é baixinha, Aham. é como se fosse um Eu quero ping-pong, só que jogar você... isso. Deve ser legal. Mini tênis. Você fica pertinho. E não pode é? quicar, não é? Alguém me falou que pode quicar, por isso é mais fácil. É. Pode, dá pra brincar. Ah, legal. Vou Então, jogar pickleball. isso. Pickleball. Tá? O que vier na cabeça. Tá. São palavras ou completar frases a partir do que a gente conversou aqui. Ai, meu Deus. Tá. E também, se não quiser falar, não vem nada à cabeça, passa. Tá bom. Fechou. Combinado? Fechou. Democracia. 1, saúde. Saúde é vida. Sem saúde, a gente não é nada. É prioridade. 2, amor. Meus filhos. Mudou sua vida, É, né? mudou A minha ocitocina vida, que muito. revolucionou o seu Foi. funcionamento. Acho que eu só tô aqui por conta deles. 3, ciência. Ciência é a base da nossa evolução. Ciência é necessária. Ciência é o que traz a evolução, na maior parte das vezes para o bem, algumas vezes para o mal, mas ela é É necessária. uma luz para seguir, É né? uma luz para Às seguir. vezes ela apaga, às vezes Exato. ela dá um apagão, mas eu ela sou depois... muito da ciência, assim, toda a minha formação é essa. 4, complete a frase. Doação de órgãos é... É salvar vidas de uma forma muito direta. 5, felicidade. Ai, felicidade é o momento. Felicidade é agora, assim, não dá para planejar, escolher, nem... acontece. E a gente aproveita. E a gente aproveita quando acontece. 6, propósito de vida. Propósito de vida. Eu acho que eu nunca tive um propósito que fosse único. E ele foi se transformando ao longo da minha vida. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que está tudo relacionado com saúde. Eu comecei muito novinha, pensando em medicina, porque eu queria cuidar. E fui para uma área muito específica, pensando em cuidar, que é o transplante. E hoje, no canal Fala Lu, e nesse meu lado B, eu falo em saúde e na mudança de vida através da saúde, né? Do que A promoção da saúde. Exatamente. Né? Então, eu acho que a missão agora parece mais clara na minha vida, que é promover saúde de diferentes maneiras. Vai conseguir. Obrigada. Agora, 7. Se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Acabaria para todo mundo, tá? Eu ia ficar com a minha família, comendo coisas gostosas, tentando dar risada. É difícil dar risada sabendo que o mundo vai acabar, mas acabar juntos, pra todo mundo. vai acabar para todo mundo. Não então, é uma opção. Tendo um prazer Você não tá se despedindo. Todo mundo tá se despedindo. Um prazer compartilhado. A gente adora fazer trilha, escalar montanha. Talvez escalar montanha para fazer um piquenique muito gostoso numa vista maravilhosa do topo da montanha com meus filhos e meu marido. Acho que isso seria sensacional. E a gente ficar lá até o mundo acabar. Uma paisagem maravilhosa, né? A gente curte muito, muito fazer alta montanha e trilha. E são experiências muito marcantes que ficam na memória de um jeito muito diferente. Então, acho que é uma memória boa para terminar a vida ali. Perfeito. 8, esporte. Esporte mudou minha vida. Mudou minha vida para muito melhor. E eu digo que mudou muito minha relação com o corpo, mudou muito a minha saúde, mas mudou muito a minha qualidade mental e minha serenidade, meu equilíbrio. Eu era uma pessoa mais angustiada, eu era muito ansiosa. E essa transformação foi tão importante que isso se tornou minha causa. Não precisa chamar de esporte, pode chamar de movimento, de atividade física, algo simples. É não ficar parado. Não ficar parado. 9. Se você tivesse um superpoder, qualquer um, qual seria e o que você faria com ele?
Gente, isso eu sei desde pequena. Eu queria muito ter o teletransporte. O teletransporte tem outros melhores, mas o teletransporte, tipo, agora eu quero estar lá em Paris, na beira do Sena, para comprar um pão que eu comprava sempre na padaria que eu amava quando eu morava lá. Aí você vai, tem esse prazerzinho. E aí o teletransporte me traz de volta aqui para minha vida, para minha rotina. Rapidamente. Eu queria muito o teletransporte. É meio bobo, assim. Não, mas é maravilhoso. maravilhoso. Seu filho viaja, eu quero dar um beijinho de boa noite. Eu quero dar um beijinho nele de boa noite, exato. Minha filha tá lá no intercâmbio, deixa eu ir lá falar um oi. Eu tô com saudade da minha mãe que mora no interior e que eu vejo pouco, então... É só passar, posso ir lá só tomar jantar. Um cafezinho. O teletransporte é maravilhoso. Eu janto com a minha mãe, com a minha avó verdade. E volto. Queria esse. É verdade. Eu tenho um sonho... que quando a gente deixa de ser matéria, eu acho que a vida continua de alguma maneira, não tem nenhuma prova científica, só uma crença. Não chega nem a ser crença, talvez seja uma esperança ou uma maneira de pensar. Eu acho que a gente pode, quando a gente não tem matéria, eu acho que a gente vai poder fazer isso, de alguma maneira. Verdade, não sei como, verdade, porque isso é um desejo da humanidade, né? Esses desejos muito coletivos, eu acho que faz sentido com a essência de todo mundo, no fundo. E 10, uma frase, um pensamento seu, de alguém que você gostaria de deixar. Eu acho que nada acontece no ontem, nada acontece no amanhã, tudo acontece agora. É agora. Aqui, agora. É como se fosse o verbo de viver. Você quer ser feliz, você quer sentir, você quer experimentar. Fica presente no agora, isso resolve. Perfeito, minha querida. Muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui, um prazer mesmo. E agora a gente vai ter uns presentinhos aqui. Adoro. Vamos lá nos presentinhos. Tô de olho aqui já, ó. Tá? Ó, aqui tem um livro para você, que é o Felicidade. Que obrigada. Tá? Que foi escrito na pandemia. Que legal. Eu não queria deixar a peteca Ciência cair. prática para uma vida feliz. Acho que muita gente precisa. E aqui... tem um livro que foi lançado no final do ano passado, que é Um Tempo para Mim, que são 10 minutinhos de saúde mental por dia. Gente, e você pode abrir qualquer dia. Eu vou usar muito. Por dia. E aí tem a sugestão de prática e tem ali as anotações do que aquilo pegou em você. E que ótimo presente, né? Porque assim, eu vou comprar pra dar pra todo mundo. Eu falei assim, gente, eu não vou... Ano passado não deu tempo de fazer um livro formal. Aí eu falei assim, mas eu tenho frases. Aí eu liguei pro meu filho do coração, falei, filho, ele que armazena isso tudo. Quantas frases eu tenho? Porque eu tô pensando em lançar. Ele falou, 764. Falei, não, só preciso de 365. Então deu pra escolher ainda as melhores. Deu. Não, juro, é muito um presente muito bom. E é uma coisa que de vez em quando vem, tanto que eu ando sempre com um caderninho, essas coisas, é avião, que legal. É cabeceira. Sempre uma coisa tem que anotar. E poder escrever é muito bacana. Eu dividi por... As cores pelas estações do ano, legal, que eu achei assim que faz sentido. Mas não é para ler tudo uma vez. Sim, você vai dia por dia e é muito legal ter essa possibilidade de anotar. Porque aí não é uma obrigação, você para pensar em cada dia. E a gente perde esse momento, e hoje tem até estudos mostrando como é importante esse momento de escrever um pouquinho. Isso é terapêutico, né? Exatamente. De sentar à noite e escrever o que foi bom, o que foi ruim. Tem aqui... tem mais. Tem um presente aqui do nosso podcast. Aqui tem uma eco bag do Pipinho. Eu adoro o meu Pipinho. Ontem a pessoa falou, por que Pipinho? Eu falei, pode, Pipo, é People. Pipo diminutivo, Pipinho, entendeu? Aí o nosso lema aqui, faça, aconteça, inspire. Que legal. Então a gente tem aqui um caderninho para as anotações. Oba! Tá? Aí, para quem quiser fazer a anotação do dia e tal. Do dia, porque faz um balanço depois de um tempo. E aqui a gente tem uma canequinha, que eu acho que sua filha vai querer também. Vai mesmo. Para você tomar um chá, um cafezinho. Adorei. E lembrar da gente. Pode botar isso tudo de lado pra cá, que as crianças vão arrumar tudo pra você. Que bom. Tem também aqui a sacolinha da Vita, Oba! Tá? E tem um ômega. Tem aqui que linda. Pra beber água, pra não esquecer. Gente, bebam água. E tem o ômega 3 TG, tá? Perfeito, pode deixar tudo obrigado. Que eles vão arrumar pra você. Adorei. Agora que era a hora que eu vou falar. Seja muito mal educado comigo, olhe só para aquela câmera ali. E deixe todos os seus recados. Vamos lá. Para quem não me conhece e está me conhecendo agora, eu tenho um canal chamado Fala Lu no YouTube. Só colocar Fala Lu e lá a gente fala sobre todas as questões relacionadas à saúde. Tem uma playlist de treinamento de força, treinamento aeróbico,
de suplementação, tem tudo. Todos esses suplementos, se você tiver em dúvida como usar, se tem algum problema ou não, entra lá, Fala Lu, e aí a dica é, coloca Fala Lu, qualquer coisa que aparece. Fala Lu corrida, Fala Lu suplemento, Fala Lu força, Fala Lu músculo. A gente já tem mais de 300 vídeos, então me acompanhe por lá. Eu também tô no Instagram, Luciana BP Haddad. E se precisar... Haddad com 2... H-A-D-D-A-D. Exatamente. E para informações sobre transplantes, a gente tem o site da BTO, que é bto.org.br, e lá a gente faz toda a comunicação relacionada aos transplantes. E as redes sociais também, a BTO, que tá em todas as redes também. A BTO. Isso mesmo. Obrigada, foi Nada, muito meu bom. amor, muito obrigada. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com essa querida Luciana Haddad. Se você não conhece, eu sugiro que você conheça. Vai lá no Instagram dela que está aparecendo aqui, vai lá no canal do YouTube que está aparecendo aqui e se informe não só sobre transplantes, como evitar transplantes, como promover saúde, como fazer de você um ser humano melhor. Porque aqui na comunidade Pod People a gente acredita que somente o conhecimento, o autoconhecimento, a disciplina realmente vai poder virar o jogo para a gente ser melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as novidades e compartilha essa entrevista com quem você acha que merece ter mais conhecimento. Muito obrigada e até o próximo Pod People.